Você se considera uma pessoa rancorosa? Se sim, é melhor tomar cuidado. Afinal, este sentimento pode te trazer consequências até mesmo físicas. E quem vai nos explicar a diferença entre uma simples mágoa e o rancor é a psicóloga Márcia Cristóvão. Márcia, o que seria, na verdade, o sentimento de rancor? Então, o rancor ele é um estado emocional resultante de uma experiência que o indivíduo tem com algo que o magoou inicialmente. Então, nós poderíamos ter uma distinção entre a mágoa, que é um primeiro momento onde a pessoa sente um mal-estar porque alguém fez algo ou deixou de fazer algo que gerou um sentimento ruim. Se a pessoa leva isso avante, guarda isso dentro dela por mais tempo ou vai cutucando essa ferida, isso vai para um nível de rancor. E o rancor ele pode subir para um outro nível que seria o ódio. Então, nós teríamos 3 níveis aí, cada um mais problemático que o outro e gerador de mais problemas. A senhora se considera uma pessoa rancorosa? Não, jamais, jamais. Sim. E não tem nenhuma situação no dia a dia que te desperta esse tipo de sentimento? Não, a raiva, sabe? Agora, rancor não, é muito. Viu? A raiva às vezes pega, depois passa também. Viu? Mas rancor não. Todo o leque de sentimentos, né, fazem parte da nossa humanidade, o rancor está dentro disso aí. Mas nós podemos optar para fazer uma análise. O que eu estou sentindo realmente? O que isso está significando dentro de mim? E aí eu posso optar de não dar continuidade a essa experiência. Quais são as situações que você percebe que mais despertam esse sentimento nos seus pacientes ou nas pessoas em geral? Em geral, quando a pessoa se sente ultrajada, né? Quando ela sente que o direito dela foi usurpado de alguma forma. Esse é um elemento. Mas o outro elemento é o elemento do amor. A gente sempre fala que amor e ódio são 2 faces de uma única moeda. Então, quando você doa muito, quando você ama muito e algo não corresponde àquele amor que você doou com tanta intensidade, é muito fácil que esse indivíduo vá para o outro lado da moeda. E aí o outro lado é o ódio, é o rancor, é a mágoa. Às vezes, doar em excesso pode ser também um fator gerador dessa experiência negativa. Tem algumas situações do seu cotidiano, na sua vida, que já te despertaram esse tipo de sentimento? Só jogando bola, né? Que a gente fica meio nervoso, né? Aí dá aquele momento de rancor mesmo, né? Do adversário. Adversário. É porque se alguém falar da minha família mal. Porque tem vezes que fica maltratando a mãe da gente, né? Mas aí não pode. Aí nessa hora eu fico estressada. Não, a pessoa ficar falando de mim, mal de mim, da minha família, aí eu não gosto, mas aí eu tento controlar a minha raiva. Nós entendemos que as doenças, elas têm um fundo psicossomático, ou seja, algo da minha psique é descarregado no meu corpo e o meu corpo ele vai me contar que algo não está bem num nível que eu não posso olhar e o nível do corpo eu posso olhar. Então, a experiência de mágoa e de rancor, ela pode gerar N doenças físicas, sem falar nas próprias doenças emocionais. Uma pessoa com rancor pode desenvolver depressão, ela pode desenvolver também aspectos emocionais adoecidos. Pode comprometer o ser humano e muito. Por isso a gente tem que criar essa opção de entender que sentimento é esse que eu estou carregando aqui, para ressignificar essa experiência vivida e limpar a alma, né? Limpar essa ferida e mandar embora. Melhor viver sem rancor no coração. Porque rancor no coração você dá coisa, fica coisa ruim, né? Guarda aqueles sentimentos no coração, né? Mas doença, pode não. Doença, não pode. Porque eu não gosto de vingança, não gosto de... Pode entrar aí eu caço um jeito para não fazer vingança, que é pior, né? Não? Não é bom pra gente, sabe? Rancor não é bom. Traz doença. Isso mesmo, traz doença, traz falta de alegria, tristeza, tudo cai. Então, rancor não existe para mim. O rancor é um sentimento humano. Todo ser humano pode ou vai em algum momento, provavelmente, sentir rancor. Mas algumas características de personalidade predispõem o indivíduo para isso. Então, existem pessoas que elas vivem mais de passado, elas estão mais conectadas no passado. Essa pessoa ela tem maior propensão de viver a experiência de rancor. Outras pessoas, elas necessitam mais de serem vingativas, tudo ela quer levantar bandeira, então às vezes isso pode repercutir também nessa expressão. Então, traços de personalidade podem acarretar maior grau de rancor e outros, aquelas pessoas mais leves, mais tranquilas, que sempre veem a vida, ai, tudo lindo, tá ótimo, que conseguem viver a filosofia de Poliana, então essas pessoas vão ter menor habilidade de desenvolver rancor. Você se considera uma pessoa rancorosa? Eu me considero. Curti a sinceridade, hein? E que situações da sua vida que te despertam esse sentimento? Quando uma pessoa me faz uma coisa, eu espero ser possível 1 ano, mas se eu puder me vingar, eu me vingo. E depois da vingança, você se sente bem?
Me sinto, porque eu me desabafo aquilo que eu tinha guardado dentro da mente. E não tem vontade de mudar, não. Não tem jeito, a gente nasce com aquele dom, não tem como mudar. Eu tinha vontade de ser uma pessoa humilde, calma, de leva, igual o Cristo. Levar pancada, ser cuspido e tudo. Uma vez eu dissimulo alguma coisa para evitar um problema maior, mas vontade de fazer a vingança eu sempre tenho. Dizem que quem cala consente com a dor. Mas cuidado, a fala pode ser libertadora sim, mas não em 100% dos casos. Verdade, Márcia? É verdade, sim, porque quando o indivíduo está no nível ainda da mágoa, é importante falar, a fala liberta nesse caso. Eu chego para aquele que me ofendeu e digo para ele, olha, eu não gostei, você fez isso, me senti dessa forma, eu gostaria que fosse diferente. Isso me liberta da emoção da mágoa, da raiva, dessas emoções negativas. Mas quando o indivíduo já está no nível do rancor, a fala, em geral, ela não tem um caráter libertador, ela tem o caráter de subjugar aquele que eu acho que precisa sofrer. Então, a fala do rancoroso é uma fala que não o liberta, mas busca aprisionar também o outro num sentimento de culpa. E os dois ficam ali totalmente conectados numa emoção negativa. Então, é um perigo isso, né? Dentro do consultório, quando a gente trabalha, por exemplo, com terapia de casal, e a gente está nesse nível do rancor, a gente tem muito cuidado com a fala, porque acaba causando mais malefícios do que benefícios. Cuidado a se ter aí. Existe algum tipo de solução para se amenizar esse sentimento ou mesmo eliminá-lo da vida de alguém? A solução básica é conhecida desde os gregos na época antiga, né? Conheça-te a ti mesmo, essa é a verdade. E tem uma outra frase, conhecereis a verdade vos libertará, né? Essa frase é muito conhecida no cristianismo, no entendimento de que Jesus é a verdade, mas os gregos já usavam essa frase e a verdade é a verdade sobre si mesmo. Todo conhecimento, todo autoconhecimento, ele é gerador de saúde. Então, o primeiro passo é se conhecer, entender o que está acontecendo dentro de si mesmo, por que você está continuando nesse processo. E esse autoconhecimento pode abrir a porta da libertação, da limpeza, da resolução. Depois que eu sei que eu estou, os próximos passos eles vão se abrir para mim, né? Então, o próximo passo óbvio é o perdão, perdoar o outro. Perdoar a si mesmo, né? Mas quando nós adentramos a temática do perdão, ela é bem complexa, porque a pessoa com rancor, ela vai dizer assim, não perdoo, não perdoo, ele não merece o meu perdão. O que essa pessoa precisa entender, e esse é um dos passos da libertação, que a gente trabalha isso muito no consultório, é que o desejo de vingança é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É uma loucura isso. Então, quando o indivíduo percebe que esse veneno não está matando o outro, mas está matando a ele mesmo, se ele começar pelo princípio do amor próprio, eu vou perdoar não porque o outro mereça esse perdão, porque talvez a pessoa ainda está nesse nível de sentir que o outro não merece, mas eu vou perdoar porque eu mereço a saúde. É um caminho.